Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 14, 17 e 18. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Palavra do Senhor. A parábola do filho pródigo, ela narra a história de um jovem que em determinado momento da sua vida exige, não apenas pede, mas exige do pai parte da herança. Parte da herança essa que naquele momento, aquele jovem entendia que ele tinha direito. E aí diz essa mesma palavra de Deus, que ao receber parte da herança que o pai então lhe dá, ele sai errante pelo mundo, gasta toda essa quantia, gasta toda a sua herança, diz o texto que de forma dissoluta e em meio à luxúria. Ele se entrega aos prazeres, gasta o que não deveria gastar, ao ponto de que, num determinado momento, o dinheiro acaba. E vai dizer dentro do verso 14, que ao gastar tudo que ele havia recebido do pai como herança, aconteceu naquela terra, naquele tempo, naquela época, uma grande fome. E diz esse mesmo texto, o mesmo verso 14, que quando a fome vem, aquele jovem então, que já não tinha mais dinheiro, porque ele já havia gastado tudo, pelos prazeres da vida, com os prazeres da vida, quando o dinheiro acaba, aquele jovem então começa a passar necessidades. E aí o que acontece? Quando acaba o dinheiro, ele começa a passar necessidades, acabam-se também as amizades. E aí ele se encontra sozinho, como muitas pessoas hoje estão. Ele se encontra faminto, como muitas pessoas hoje em dia estão. E ele se encontra sujo, ele se encontra maltrapilho, não apenas pela sujeira física, mas principalmente pela sujeira espiritual, também como muitas pessoas hoje em dia estão. E o mais interessante desse texto, tirando a figura do pai, que representa Deus, tirando a figura desse jovem, que representa muitas das vezes a minha pessoa e a sua pessoa, porque o que significa pródigo? Pródigo significa aquela pessoa dissoluta, gastador, esbanjador, uma pessoa que vive na luxúria. Então, tirando a figura do pai, nesse texto, que representa Deus, tirando a figura do filho, nesse texto, que muitas das vezes representa a minha pessoa e a sua pessoa, o que me chama a atenção nesse texto é justamente o verso 17. É uma atitude que esse jovem tem, atitude essa de reconhecimento, que muitas das vezes também falta nas nossas vidas. Vai dizer no início do verso 17, e caindo em si, disse. Ou seja, esse jovem aqui se arrependeu. Esse jovem aqui se viu obrigado a renunciar, até porque não tinha outra saída. Num determinado momento aqui, quando a fome vem, quando ele começa a passar necessidades, diz a palavra de Deus, está aqui dentro dessa parábola, palavras do próprio Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que esse jovem começa a pedir oportunidade de emprego. O que aparece para ele é cuidar de porcos, apacentar porcos. E como a fome era muita, ele não tinha o que comer, não tinha mais dinheiro, ele chegou a desejar comer a comida dos porcos. E o proprietário não permitia que nem isso ele viesse a comer. Então o que acontece? Ele não tinha mais saída, ele não tinha mais outra alternativa. E vai dizer então o verso 17 que ele cai em si, ele se arrepende, ele se vê obrigado a renunciar ao seu próprio eu. E aí então verdadeiramente acontece uma conversão na vida desse jovem, porque ele muda de rota, ele muda de destino, ele muda de caminho. E diz a palavra de Deus então que ele volta para a casa do pai. Talvez no primeiro momento ele possa ter ensaiado uma conversa, para que quando estivesse diante do seu pai falar com ele. Isso acontece porque o texto narra isso.
Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque quantos são os trabalhadores que na casa do meu pai tem pão, e eu aqui, ele era filho, não tinha necessidade daquilo, e eu aqui passando fome, passando necessidade. Essa parábola enfatiza para nós o amor de Deus para com a sua vida. Essa parábola ela vem narrar o amor de Deus para com a sua vida. Não importa o estado em que você esteja hoje, não importa talvez se em algum momento da sua vida você chegou diante de Deus e exigiu de Deus aquilo que esse jovem exige do pai. Como assim? Quem somos nós, né, para exigir algo de Deus? Mas como assim? Quando nós abrimos mão do nosso dom, quando nós abrimos mão do nosso chamado, quando nós insistimos em não ouvir a voz do Senhor, quando nós insistimos em andar por caminhos que não são os caminhos traçados pelo Senhor para as nossas vidas, nós nos portamos muitas das vezes como esse jovem. Saímos da presença de Deus, nos lançamos em meio ao mundo, em meio às nossas escolhas e práticas erradas, caminhamos de forma totalmente contrária e avessa ao desejo e ao amor de Deus para as nossas vidas. Porém, queridos, em momento algum, por mais que você talvez hoje possa se encontrar nessa situação, com essa parábola, esse texto nos ensina isso, com essa fala do Senhor, esse texto, essa fala nos ensina isso. Por mais que hoje talvez você esteja afastado da presença de Deus, afastado da casa do Pai, como esse jovem se afastou, gastando a herança do Senhor, que é a sua própria vida, gastando a herança do Senhor, que é o próprio dom que Ele te deu, perdido em meio aos prazeres do mundo, Deus ainda continua te esperando de braços abertos, e o Senhor deseja te avistar de longe, como esse pai avistou esse filho, e diz a palavra de Deus, que esse pai ao avistar o filho de longe, o que é que ele faz? Quando o filho estava retornando para casa, ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho, ele beija aquele filho, ele manda que coloquem vestes novas, vestes de louvor, vestes de adoração, sobre aquele filho, sandálias nos seus pés, coloca um anel de autoridade no seu dedo. Ou seja, aquele filho foi restaurado na presença do Pai. Se você está afastado hoje dos caminhos do Senhor, se você está afastado hoje da presença de Deus, volte, porque o Senhor está te aguardando de braços abertos. E o abraço do Pai, o beijo do Pai, é o mesmo abraço que pode tirar toda a imundície da sua vida. O beijo do Pai é o mesmo beijo que pode restaurar a sua sorte, pode restaurar a sua herança. Essa parábola nos ensina a refletir sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, principalmente decisões e escolhas essas que tomamos longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Que você possa refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, porque, como eu sempre digo, as nossas escolhas sempre irão determinar quais são as nossas prioridades. Esse jovem, a ficha dele caiu, diz o verso 17, que ele caiu em si. Que assim seja sobre a sua vida, se assim estiver acontecendo, que você também em algum momento da sua caminhada possa cair em si, e perceber que o seu lugar é na presença de Deus, porque longe de Deus, eu acabei de ler aqui, não existe felicidade, existem momentos felizes. Discordo. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só tem aquele que encontra Jesus, só tem aquele que está na presença do Pai. Que você possa cair em si, se essa for a sua realidade hoje, e que você possa correr para os braços do Pai. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.